105 dias de inferno. O colapso soviético na neve finlandesa. Junte-se a nós nessa jornada épica pelos 105 dias mais devastadores que o Exército Vermelho jamais enfrentou. Não nas mãos de uma superpotência, mas nas mãos de um povo que se recusou a desaparecer. Imagine que você está dentro de um tanque. O metal ao redor de você rende com o frio. O motor já não responde. Lá fora, a temperatura está a 40 graus negativos. Você não consegue ver nada além de árvores e neve. E em algum lugar entre aquelas árvores, algo está te observando. Você não ouve nenhum disparo. Não vê nenhum movimento. Mas seus companheiros continuam caindo, um por um, em silêncio. Você não sabe de onde vem o perigo. E essa incerteza, essa escuridão absoluta, é pior do que qualquer bala. Antes do primeiro disparo, a guerra já estava perdida para quem não entendia o que era o inverno finlandês. Era novembro de 1939. A Europa ardia. A Alemanha de Hitler já havia engolido a Polônia, e o continente vivia sob a sombra de uma guerra que prometia devorar tudo. Mas no extremo norte, quase invisível aos olhos do mundo, outro movimento estava prestes a acontecer. Um movimento que Joseph Stalin acreditava ser simples, rápido e inevitável. Um movimento que, em poucos dias, se tornaria um dos maiores vexames militares do século XX. A União Soviética era, no papel, a maior máquina de guerra do planeta. Milhões de soldados, milhares de tanques, uma indústria bélica que produzia armamentos em escala industrial. Do outro lado da fronteira havia a Finlândia, um país com pouco mais de 3 milhões de habitantes. Um exército pequeno, mal equipado para a guerra convencional, sem força aérea expressiva, sem tanques suficientes, sem alianças militares sólidas. O mundo inteiro esperava que a guerra durasse uma semana, talvez 2. Durou 105 dias. E cobrou um preço que Stalin jamais imaginou pagar. Para entender por que essa guerra começou, é preciso voltar a alguns anos. Quando a Primeira Guerra Mundial destruiu o Império Russo, a Finlândia aproveitou o caos e declarou sua independência em 1917. Pela primeira vez em séculos, os finlandeses eram um povo livre. Mas a liberdade nunca é absoluta quando se tem um vizinho gigantesco e desconfiado. Stalin olhava para o mapa e via um problema. A cidade de Leningrado, segunda maior cidade da União Soviética e coração industrial do país, ficava a apenas 30 quilômetros da fronteira finlandesa. Para ele, isso era inaceitável. Uma força inimiga posicionada ali poderia atingir Leningrado em questão de horas. E na lógica paranoica de Stalin, toda fronteira próxima era uma ameaça existencial. Em 1939, depois de assinar o Pacto Molotov-Ribbentrop com a Alemanha, um acordo que dividia a Europa Oriental entre as duas potências, Stalin sentiu que tinha as mãos livres. Ele exigiu da Finlândia a cessão de territórios estratégicos na Carélia, além do direito de instalar bases militares soviéticas em solo finlandês. Em troca, ofereceu territórios soviéticos de menor valor estratégico. Os finlandeses estudaram a proposta, negociaram, recusaram. Stalin não estava acostumado a ouvir não. Em 30 de novembro de 1939, sem declaração formal de guerra, a União Soviética lançou sua invasão. As bombas caíram sobre Helsinki antes do amanhecer. Colunas blindadas cruzaram a fronteira em múltiplos pontos. Mais de 450 mil soldados soviéticos avançavam sobre um país que, segundo os planos de Moscou, deveria se render em 2 semanas. O que os planejadores soviéticos não haviam calculado, ou haviam calculado mal, era a natureza do terreno e a ferocidade do inverno finlandês. A Finlândia não é um país de planícies abertas, ideal para o avanço de colunas blindadas. É um país de florestas densas, lagos congelados, pântanos encobertos pela neve e estradas estreitas que se transformam, no inverno, em corredores mortais. A temperatura naquele inverno de 1939 chegou a marcas que poucos soldados soviéticos jamais haviam experimentado. 40 graus abaixo de zero não é apenas frio, é a morte lenta e silenciosa. Motores de tanque congelavam durante a noite e não voltavam a funcionar. Armas travavam. Combustível tornava-se viscoso. Homens que adormeciam ao relento simplesmente não acordavam. O Exército Vermelho havia sido enviado ao fronte sem roupas adequadas para aquelas temperaturas.
Muitos soldados chegaram à fronteira usando os mesmos uniformes que usariam numa campanha de verão. As botas não isolavam o frio. As luvas não protegiam os dedos. A logística soviética havia calculado uma guerra rápida e havia planejado suprimentos para uma guerra rápida. Quando a guerra não foi rápida, o sistema entrou em colapso. E do outro lado da linha, os finlandeses esperavam. Eles não tinham tanques suficientes para uma batalha convencional. Não tinham aviões em número expressivo, mas tinham algo que os soviéticos não podiam comprar nem importar: o conhecimento íntimo daquele território. Cada floresta, cada lago, cada trilha entre as árvores. Desde a infância, os homens finlandeses cresciam esquiando por aquelas florestas. Sabiam como se mover silenciosamente na neve. Sabiam onde o gelo era frágil e onde era sólido. Sabiam que, naquele inverno, o terreno era seu maior aliado. As unidades finlandesas usavam roupas brancas de camuflagem, desaparecendo completamente na paisagem nevada. Pequenos grupos de esquiadores, às vezes apenas uma dezena de homens, atacavam colunas soviéticas inteiras, destruíam veículos de suprimento, eliminavam oficiais e desapareciam entre as árvores antes que qualquer resposta pudesse ser organizada. Era uma guerra de fantasmas. Os soviéticos atiravam para o vazio. As baixas continuavam se acumulando. Não era crueldade gratuita. Era estratégia de sobrevivência. Entre as táticas mais devastadoras desenvolvidas pelos finlandeses durante a guerra, uma se destacou acima de todas. Os finlandeses a chamavam de mote, uma palavra que, em finlandês, se refere a uma medida de um bloco cortado e separado dos demais. E era exatamente isso que eles faziam com as colunas soviéticas. O Exército Vermelho avançava principalmente pelas estradas, as poucas estradas existentes naquele território inóspito. Colunas enormes de soldados, tanques, veículos de suprimento e artilharia se moviam em fila indiana pelas estradas estreitas, incapazes de se dispersar para os lados por causa da floresta densa e da neve profunda. Eram alvos perfeitos. Os finlandeses atacavam simultaneamente em vários pontos ao longo da coluna, cortando a linha em pedaços. De repente, uma unidade soviética de milhares de homens se via dividida em grupos menores, cercados, sem comunicação entre si, sem linha de suprimento, sem possibilidade de receber reforços. Cada um desses grupos isolados era um mote, um pedaço cortado, separado, condenado a definhar. Sem comida, os soldados soviéticos começavam a comer cavalos mortos. Sem combustível, os tanques se tornavam tumbas de metal. Sem comunicação, os comandantes perdiam o controle. Sem saída, os homens entravam em pânico. Muitos tentavam fugir pela floresta e morriam congelados antes de encontrar qualquer linha amiga. Outros simplesmente rendiam-se, exaustos, famintos e destruídos pelo frio. A Batalha de Suomussalmi foi o exemplo mais brutal dessa tática. 2 divisões soviéticas inteiras, a 44ª e a 163ª, foram cercadas e destruídas. A 44ª Divisão sozinha perdeu mais de 22.000 homens mortos, feridos ou capturados. Os finlandeses capturaram enormes quantidades de armamento soviético, incluindo tanques, artilharia e estoques de munição. E fizeram isso com uma força dramaticamente inferior em número. Mas se havia um elemento da resistência finlandesa que se tornaria verdadeiramente lendário, um nome que cruzaria décadas, chegaria ao século XXI como símbolo máximo do atirador de elite. Esse elemento tinha rosto, tinha nome e tinha uma habilidade que beirava o sobrenatural. Simo Aia nasceu em 1905 numa pequena fazenda na Carélia finlandesa. Cresceu caçando na floresta, aprendeu desde cedo a se mover silenciosamente no terreno nevado, desenvolveu uma paciência e uma precisão que só décadas de prática na natureza podiam criar. Quando a Guerra de Inverno começou, Simo tinha 34 anos e era um soldado comum num país sem opções. Mas o que ele fez com seu rifle nos meses seguintes entraria para sempre na história militar. Os soviéticos chamaram de Morte Branca. Porque ele era invisível, porque ele matava em silêncio e porque ninguém conseguia encontrá-lo. Simo não usava mira telescópica. Ele preferia a mira de ferro padrão, argumentando que o reflexo de uma luneta poderia revelar sua posição. Ele recheava sua boca com neve compactada para que sua respiração não criasse vapor, visível no ar gelado. Ele ficava deitado na neve por horas, completamente imóvel, esperando. E quando atirava,
Raramente errava. Em menos de 100 dias de combate, Simo Ai acumulou mais de 500 mortes confirmadas, usando apenas o rifle. Há estimativas que elevam esse número significativamente quando se incluem as baixas causadas em combates próximos com sua metralhadora. Foi o sniper com maior número de mortes confirmadas em qualquer guerra da história. Os soviéticos tentaram de tudo para eliminá-lo. Enviaram contra-snipers especializados para caçá-lo. Bombardearam áreas inteiras onde acreditavam que ele pudesse estar escondido. Mobilizaram unidades inteiras com o único objetivo de encontrar e matar um único homem. E falharam repetidamente. Em março de 1940, já nos dias finais da guerra, Simo foi atingido por uma bala explosiva que destruiu parcialmente seu rosto. Ele sobreviveu, mas a guerra havia terminado para ele. Quando acordou no hospital, soube que o conflito havia chegado ao fim. Viveu até os 96 anos, tranquilo, em sua fazenda natal. Nunca demonstrou orgulho pelas mortes. Dizia apenas que havia feito o que seu país precisava. Não era crueldade, era dever. Enquanto Simo e seus companheiros infligiam perdas devastadoras no fronte, o quadro geral do Exército Vermelho pintava uma imagem sombria para Moscou. O avanço soviético havia estagnado em praticamente todas as frentes. A linha Mannerheim, o sistema defensivo finlandês construído através do Istmo da Carélia, resistia a todos os ataques. A linha não era a linha Maginot francesa, cheia de bunkers sofisticados e artilharia de última geração. Era uma construção modesta, baseada em obstáculos naturais reforçados, campos minados, trincheiras e poucos bunkers de concreto. Mas os defensores finlandeses a tornavam quase impenetrável. Os generais soviéticos enviavam ondas de infantaria diretamente contra posições bem defendidas, sem coordenação adequada com os tanques, sem supressão de artilharia eficiente, sem reconhecimento do terreno. Os soldados morriam em massa antes de chegar às trincheiras finlandesas. Os tanques avançavam sem apoio de infantaria e eram destruídos por equipes finlandesas usando coquetéis Molotov. Uma ironia cruel, já que o próprio nome popular da arma fazia referência ao ministro das Relações Exteriores soviético Vyacheslav Molotov. As perdas soviéticas eram alarmantes. Estimativas conservadoras apontam para mais de 120 mil mortos soviéticos durante toda a guerra, com números reais possivelmente muito maiores. Outros 300 mil ficaram feridos, capturados ou simplesmente desapareceram nas florestas congeladas. Em contraste, a Finlândia perdeu aproximadamente 25 mil homens, um número terrível para um país pequeno, mas dramaticamente inferior às baixas do invasor. As purgas políticas de Stalin haviam eliminado grande parte da liderança militar experiente do Exército Vermelho nos anos anteriores. Generais competentes haviam sido executados ou enviados para campos de trabalho por razões políticas. O que restava era uma cadeia de comando paralisada pelo medo, onde oficiais temiam mais reportar fracassos a Moscou do que tomar ações erradas no campo. Nenhum general queria ser o portador de más notícias para Stalin. Então as más notícias eram escondidas, minimizadas, distorcidas. E os soldados continuavam morrendo enquanto a liderança fingia que tudo corria conforme o plano. A arrogância havia se transformado em tragédia. A certeza da vitória fácil havia se tornado combustível do desastre. Mas Stalin não era homem que aceitava a derrota. Era homem que trocava métodos. Em janeiro de 1940, uma reorganização profunda foi imposta às forças soviéticas. O marechal Semyon Timoshenko assumiu o comando. Diferentemente de seus predecessores, Timoshenko era um militar pragmático, focado em resultados, capaz de aprender com os erros. Ele interrompeu os ataques frontais mal planejados, reorganizou a logística, treinou as tropas para combate no inverno. Acumulou uma concentração devastadora de artilharia e força aérea. Quando os soviéticos retomaram a ofensiva em fevereiro de 1940, era um exército diferente. Não mais colunas desordenadas avançando às cegas pelas florestas. Agora havia coordenação. Havia preparação de fogo intensiva antes de cada ataque. Havia engenheiros minando caminhos através dos campos minados. Havia concentração de força em pontos específicos da linha defensiva finlandesa. Os bombardeios soviéticos atingiram uma intensidade que os finlandeses nunca haviam experimentado. A artilharia de todos os calibres despejava projéteis continuamente sobre a linha Mannerheim.
Aviões bombardeavam posições, estradas, cidades. A terra tremia. Os bunkers de concreto, que haviam resistido a tudo até então, começaram a rachar sob o peso dos obuses de grande calibre. Os finlandeses lutavam com desespero absoluto. Cada posição perdida era disputada centímetro por centímetro. Contra-ataques eram lançados mesmo quando as possibilidades de sucesso eram mínimas. Homens que haviam dormido apenas algumas horas nos últimos dias voltavam às trincheiras porque simplesmente não havia ninguém para substituí-los. Mas a matemática era cruel. A Finlândia estava ficando sem tudo, sem homens em reserva, sem munição suficiente para sustentar aquele ritmo de combate, sem artilharia em número suficiente para responder aos bombardeios soviéticos, sem aliados que pudessem enviar reforços a tempo. A Suécia, apesar da solidariedade popular, havia se recusado a intervir militarmente. A França e a Grã-Bretanha planejavam enviar expedições de socorro, mas as discussões diplomáticas se arrastavam enquanto a fronteira finlandesa sangrava. Em fevereiro, a linha Mannerheim finalmente cedeu em pontos críticos. Não desmoronou de uma vez, cedeu, metro a metro, posição a posição, à custa de enormes perdas soviéticas. Mas cedeu. E quando cedeu, a matemática ficou ainda mais cruel. O governo finlandês sabia que o país não conseguiria resistir por muito mais tempo sem ajuda externa. E a ajuda externa não estava chegando. Em março de 1940, após 105 dias de combate que esgotaram um povo inteiro, a Finlândia assinou o Tratado de Moscou. Os termos foram duros. A Finlândia cedeu aproximadamente 11% de seu território, incluindo a região industrial da Carélia, a cidade de Viipuri, segunda maior cidade finlandesa, e porções significativas do norte do país. Mais de 400 mil finlandeses foram forçados a abandonar suas casas em território cedido à União Soviética, carregando o que podiam, deixando para trás fazendas, negócios, cemitérios de família, a vida inteira. Foi uma derrota territorial. Não há como chamar de outra coisa. Mas foi também algo mais complexo do que uma simples derrota. A Finlândia havia sobrevivido. Num momento em que nações eram engolidas e desapareciam do mapa, a Finlândia ainda existia como Estado soberano. Seu exército havia sido destruído como força combatente, mas não como instituição. Sua população havia sofrido perdas terríveis, mas não havia sido subjugada. Sua identidade como nação havia sido forjada no fogo daqueles 105 dias de um jeito que nenhuma paz pacífica poderia criar. E o preço que havia cobrado do Exército Vermelho era, em qualquer análise honesta, extraordinário. Não era estratégia. Era resistência humana levada ao limite absoluto. Mas a história da Guerra de Inverno não termina com a assinatura do tratado. Suas consequências se espalharam pelo resto da Segunda Guerra Mundial de um jeito que mudou o curso da história. Enquanto os combates se desenrolavam na Finlândia, um observador atento acompanhava cada notícia com interesse crescente. Adolf Hitler estava construindo seus planos para o leste europeu, e o desempenho catastrófico do Exército Vermelho na Finlândia entrava diretamente nos seus cálculos. Para Hitler, a conclusão parecia óbvia. O exército soviético era uma casca vazia, uma superpotência militar no papel, mas sem substância real. As purgas de Stalin haviam destruído sua liderança. Sua logística era caótica. Sua infantaria era mal treinada. Seus tanques eram vulneráveis. Uma nação de 3 milhões de habitantes havia resistido durante quase 4 meses a esse colosso. O que a Wehrmacht alemã, a máquina de guerra mais sofisticada do planeta naquele momento, poderia fazer contra aquele mesmo exército? Essa conclusão, errada, como se provaria depois, porque Stalin usou a lição da Finlândia para reformar profundamente suas forças armadas, foi um dos fatores centrais na decisão de Hitler de lançar a Operação Barbarossa em junho de 1941. A invasão da União Soviética, o maior empreendimento militar da história humana. Hitler esperava repetir o que os finlandeses haviam revelado, que o Exército Vermelho desmoronaria rapidamente, que as repúblicas soviéticas se levantariam contra Stalin, que a guerra no leste seria rápida e decisiva. Ele estava errado, mas a semente desse erro havia sido plantada nas florestas congeladas da Finlândia.